dia 19 de abril, páginas 77 até 83. Agora, leia um poema, cada um com seu jeito. Se o João, a Maria, a Teresa tivessem a pele clarinha, olhos azuis e nariz arrebitado como a Inês, que chato olhar para os três. Se o Chico, o Milton, o Roberto, o Gil e o Caetano contassem e tocassem como João Gilberto, eu nem queria ficar perto. Se o Márcio, o Tampa, o Toninho, o Toco e o Chiquinho medissem 2 metros como o Tonhão, como é que as meninas fariam comparação? Cada um tem a sua raça, o seu nome e profissão, seu jeito e sua cor. Como o mundo seria sem graça se a comida tivesse um só sabor? O assunto desse poema é diferente ou semelhante ao do poema Baita Chateação? 2. Qual dos 2 textos você acha que mostra melhor a diversidade das pessoas? Releia o seguinte verso do poema da página 74. Luísa é diferente de Irene. Letra A. Você conseguiu compreender o que está sendo dito nesse verso? Comente. B. Quantas palavras há nesse verso do poema? Conta lá as palavrinhas e coloca aqui o número. 2. Agora, leia este grupo de palavras. Luísa de diferente, Irene é. Esse grupo de palavras tem sentido como o verso acima? Você conseguiu compreender do mesmo jeito que aquele verso que eu citei acima? Conseguiu? Converse, né? Esse daí é um debate que a gente vai conversar na aula online. 3. Agora leia os grupos de palavras a seguir. A. Viva! B. Baita chateação. É possível compreender as ideias apresentadas nesses grupos de palavras? Sim, pois é possível compreender a mensagem de cada um deles. Não, pois não dá para compreender o que está sendo dito neles. Esses grupos de palavras são formados por quantas palavras? Anote nos quadrinhos. O grupo A tem quantas palavras aqui? No B tem quantas palavras? Coloca aqui. Os grupos de palavras que transmitem ideias com sentido completo, podendo ser formados de uma ou mais palavras, são chamados de frase, tá? Se você conseguiu compreender, é chamado de frase. Não importa se tem apenas uma palavra, tá? 1. Leia os conjuntos de palavras a seguir. Sublinhe os conjuntos que formam frases, tá? As pessoas são diferentes. Respeito merecem pessoas as todas. Você conseguiu entender? Se você não conseguiu entender, você não vai sublinhar. Se você conseguiu entender o sentido, né? Se você conseguiu compreender, você vai passar uma linha embaixo. C. Gosto de ler poemas. D. Cuidado, poemas cantam D. 2. Ordene as palavras e forme frases. Tá? Então, você vai ordenar essas palavras desse quebra-cabeça e vai formar frases. Bom, tem uma dica aí. As palavras que tem letra maiúscula, você já sabe que vai começar primeiro, né? Porque todas as frases começam com letra maiúscula e terminam com algum ponto, tá? 3. Laura e sua irmã gêmea Larissa fizeram cartazes. Leia-os. Você vai ler esses cartazes aqui e vai responder. Em qual das maneiras apresentadas você achou que a leitura foi mais fácil? Tá? Na letra A ou B? Marca o X. Separe as palavras das frases, escrevendo-as adequadamente. Ó, tá tudo juntinho aqui, né? Não é assim que a gente coloca uma frase, né? As palavras, elas são separadas lá pra gente poder entender a frase. Você vai separar aqui e vai colocar a frase direitinho do jeito que ela tem que ser, tá bom? Vimos que é muito legal que as pessoas sejam diferentes, mas você sabia que há pessoas que desprezam outras apenas porque elas têm características físicas diferentes? O que você pensa sobre isso? A seguir, você vai ler um trecho de uma entrevista que o jornal Joca fez com uma cantora de 14 anos chamada Sofia. Por meio da música, ela descobriu que pode lutar contra esse tipo de situação. Leia a entrevista. MC Sofia, a rapper mirim que canta por igualdade. Desde os 6 anos fazendo rimas, MC Sofia chega aos 14 compondo músicas contra o preconceito e a favor das diferenças, tá?
o que te motivou a cantar, né? A pergunta. E aí ela responde: eu sempre gostei de cantar. Na minha casa a gente cantava antes de dormir, quando acordava, quando fazia comida. Aos 6 anos minha mãe me levou para fazer oficinas de hip hop e gostei e continuei. No hip hop você pode cantar o que está sentindo com muita liberdade. Falo muito do preconceito, de racismo. Por que você acha importante falar sobre esses temas? Né? Fizeram a pergunta, agora ela vai responder. É importante falar sobre racismo porque é uma coisa que existe. Todas as pessoas negras passam. Falo sobre o racismo para as pessoas da minha idade entenderem que se a gente estudar porque a gente tem essa cor e esse cabelo, ele pode mudar. Demora, mas muda. Que recado você quer deixar para os meninos e as meninas? Que todos se respeitem, amem uns aos outros, não tenham preconceito e racismo. O importante é ter respeito, aceitar a religião, a cor, o cabelo, o corpo das pessoas e a pessoa em si se aceitar. Ela se aceitando já quebrou várias barreiras da pessoa que não aceita ela. Vamos tirar umas dúvidas aqui. Rap. O que é rap? Pessoa que canta rap, né? Rap é um estilo de música. Preconceito é não aceitar o outro, tá? Da sua maneira de pensar, de agir, de suas crenças, etc. Isso é ter preconceito. Racismo, crença de que certas pessoas são inferiores a outras, por exemplo, pela sua cor da pele, tá? Isso é racismo. Onde você aprendeu tudo isso? Outra pergunta para ela responder. Com a minha família. A cada dia eu paro para conversar com a minha família e minhas avós. Elas têm um pensamento muito bom, alinhado com essa nova geração. Tá? Então agora você vai responder essas questões aqui, de 1 a 4, tá? Número 5. A entrevista que você leu é organizada em estrofes, em quadrinhos ou em perguntas e respostas? 6. Quem faz as perguntas em uma entrevista é chamado de entrevistador e quem responde é o entrevistado. Escreva quem tem as seguintes funções na entrevista lida. Quem é a entrevistadora e quem é a entrevistada, tá bom? Você vai escrever o nome aqui. 7. Sofia acredita que toda essa situação de não aceitação de como os negros são pode acabar. O que você acha sobre isso? Comente, não precisa escrever essa, tá bom? 8. O que é preciso para que esse tipo de atitude em relação aos negros acabe? Converse com seus colegas. Conversar, né? Converse com seus pais, tá bom? Parágrafo, letra maiúscula e letra minúscula. Releia este trecho da entrevista com a MC Sofia. Desde os 6 anos fazendo rimas, a MC Sofia chega aos 14 compondo músicas contra o preconceito e a favor das diferenças. O importante é ter respeito, aceitar a religião, a cor, o cabelo e o corpo das pessoas e a pessoa em si se aceitar. Todas as linhas deste trecho foram escritas no início da margem esquerda da página. Comente com os colegas. O bloco de texto composto de uma ou mais frases que começa com um espaço após a margem esquerda recebe o nome de parágrafo, tá? Esse espacinho aqui de um dedo, tá? Que nós temos aqui nesse trecho, gente, a gente chama de parágrafo, tá? Por que é importante a divisão de um texto em parágrafos? Marque os X na resposta correta. Porque torna o texto mais cansativo ou porque ajuda a organizar melhor as ideias? O parágrafo separa os assuntos ou as partes do texto e melhora a sua leitura e compreensão. Imagina se fosse tudo escrito, tudo embolado, sem separar nada, né? Ia ficar uma bagunça o texto. Então, por isso que a gente precisa organizar o texto em parágrafos, tá? Em relação ao trecho da entrevista apresentado acima, responda às perguntas. Em que casos a letra maiúscula foi utilizada? No início de uma frase, na escrita de palavras comuns ou na escrita de nomes próprios, tá? Você pode marcar mais de um, tá? Há quantas letras maiúsculas nesse trecho da entrevista? Não precisa escrever, tá? A gente pode contar e a gente falar lá na aula. Usamos letra maiúscula para iniciar frases e escrever nomes de pessoas, ruas, países, cidades, estados,
entre outros nomes próprios. Usamos letra minúscula para escrever nomes comuns de animais, objetos, plantas e outras palavras que não sejam nomes próprios, tá? Isso aí a gente já viu, né? No início do ano, a gente está sempre vendo a mesma coisa, né? Para não esquecer. Leia algumas informações sobre o livro a seguir. O livro conta a história de Luana, uma menina de 8 anos que adora lutar capoeira, e a história do descobrimento do Brasil. Ao lado de seu berimbau mágico, ela leva o leitor a outras épocas e lugares e mostra o quão rica é a cultura brasileira, além da importância das diferentes etnias existentes por aqui. Olha aqui, a menina que viu o Brasil neném, né? Numere a segunda coluna com o número que explica cada uso da letra maiúscula. Início de frase. Nome de personagem. Nome do país, tá? Você vai colocar esses números aqui correlacionando, tá? 2. O professor vai ditar algumas palavras, escreva-as nas colunas adequadas do quadro a seguir, atentando-se para o uso da letra maiúscula, tá? Isso aqui a gente vai fazer na aula online, tá? Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.